Mais um caso de feminicídio no Rio de Janeiro. Uma mulher levou uma facada no pescoço. A técnica de enfermagem, Cristiane dos Santos Gomes, de 43 anos, foi socorrida às pressas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Reportagem na tela, acompanhe. O crime aconteceu no bairro Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A técnica de enfermagem Cristiane dos Santos, de 43 anos, acabou com uma faca cravada no pescoço, além de outros 4 cortes nas costas e braços. Eu estava simplesmente sentada no portão da minha casa, em cima do capô do carro do meu filho, onde o sujeito veio e me pegou pelas costas, me dando uma facada. A princípio eu achei que era um soco, depois eu senti outro soco no meu rosto, porém a faca entrou aqui por detrás da orelha, cortou e saiu aqui, ó, viu? A outra facada. A facada na altura do meu peito, quase pegou no meu coração. Tem uma facada aqui nas costas e uma facada aqui, onde ela quebrou, a lâmina quebrou e ficou presa na minha jugular. Segundo a vítima, o ataque foi feito pelo ex-marido na frente da casa onde mora. Não foi o primeiro caso de violência cometido pelo ex-companheiro. No começo da relação, ele chegou a ficar preso por 13 dias por agressão contra ela. A técnica de enfermagem afirma que possui 2 medidas protetivas contra o ex-marido. O caso foi registrado pelo filho da vítima da delegacia de Nova Iguaçu. Ele quer dominar a minha vida. Vai, me persegue nos lugares onde eu estou, já hackeou meu telefone, entendeu? Já fez tudo o que ele podia. Eu só espero que a justiça me ajude a colocar ele atrás das grades. Essa tentativa de feminicídio aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Esse homem agressor, violento, bandido, criminoso, desferiu uma facada nessa mulher, por muito pouco não tirou a vida dela. Doutora Tayane, aquilo que a gente fala, eu já falei aqui, mas é importante porque tem muitas mulheres na minha família. Quando você percebe a primeira agressão acontecendo, aquela agressão mais velada, tira essa roupa, o seu cabelo não tá bonito, você tá feia. Já é um alerta para as mulheres não serem vítimas de violência como essa. Por sorte, ela foi vítima de tentativa de feminicídio. Tá viva, porque a facada foi no pescoço. A imagem, a gente precisou botar blur, mas a imagem real é horrível, doutora. E por aí vai, né, Caio? Essa amizade não presta, essa função não é para você. Tem várias formas ali de você ir enfraquecendo a mulher numa relação até chegar efetivamente à violência física. Então, a violência física, na maior parte dos casos, é o ápice dessa agressão. Mas ela já vem sendo vítima diuturnamente ali num ciclo de violência que começa muito velado, porque a gente aqui no Brasil, a sociedade ainda banaliza essa violência que a mulher sofre. Mas às vezes, doutora, sabe o que parece? É porque quando a gente está sofrendo a violência, eu falo a gente assim, falando das mulheres, mas o agente ali é porque parece que a gente não percebe. E a gente de fora olha e fala, como aquela pessoa não está percebendo o que está acontecendo? Isso. Só que quem está vivendo aquilo ali, parece que é uma coisa normal, mas não é. Isso. Não é. E muitas vezes essas mulheres, elas não recebem apoio da própria família para sair desse tipo de relação. Então, elas tentam se afastar do agressor, mas elas não têm o apoio dos pais, não têm o apoio dos familiares, né, dos irmãos e tudo mais, como se ela tivesse que se agarrar ali àquela relação que está matando ela gradativamente, como se fosse a única forma dela ser introduzida, aceita ali na sociedade. Ainda existe muito isso, a questão da falta do apoio para aquela mulher que procura ali se livrar. Então, muitas vezes, os dela, né, os familiares e amigos, não a apoiam nessa proteção. E a gente, nos últimos tempos, parece também que o número de pessoas, de mulheres vítimas da violência, vem crescendo. Só que a gente até relembra também que muitas mulheres estão acreditando mais na polícia e estão procurando ajuda por conta do que vem acontecendo com elas. Porque, às vezes, doutora, se a mulher não reclama, depois é a família que vai ter que enterrar o corpo dela. Porque a violência do homem sempre é com muita crueldade. Não necessariamente é a quantidade de casos que vem aumentando, mas as mulheres estão cada vez mais se encorajando para procurar as autoridades públicas, para procurar as unidades policiais, para salvaguardarem suas vidas. Então agora a gente consegue quantificar um pouco melhor isso, mas ainda assim, Caio, existem muitas mulheres silenciadas, muitas mulheres que sabem
que não podem ainda falar, porque seus filhos vão sofrer, elas vão ter que voltar para casa, porque muitas delas, em prol de uma construção familiar e de um sonho, largaram seu mercado de trabalho, não têm condições de se manter longe dos seus algozes. Esse é o grande problema hoje que a gente vê na prática. Deixa eu trazer mais uma pessoa para esse debate que é tão importante aqui no SBT Rio. Principalmente a gente tem esse programa que é apresentado diariamente aqui por Isabelle Benito, uma mulher forte, dedo na cara e que luta mesmo, feminista e que está sempre brigando aí pelo direito das mulheres. Porque esse ano, gente, nós já noticiamos muitos casos de feminicídios e de tentativa de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós vamos conversar ao vivo com a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Oi, Coronel, como é que a senhora vai? Tudo bem? Um prazer ter a senhora aqui com a gente. Boa tarde para a senhora. É aquilo que a gente fala. Eu sei que a Patrulha Maria da Penha tem feito um trabalho muito interessante de quando chega a primeira informação de que uma mulher está sendo vítima de violência, é aquilo. Briga de marido e mulher, não pode meter a colher, está errado. É para meter colher, garfo e tudo e evitar que aquela pessoa possa ser vítima da violência. E a Patrulha Maria da Penha também serve para evitar que esse tipo de violência possa acontecer, não é isso? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite para participar desse debate. De fato, tudo que foi falado aqui é uma realidade, né, quando a gente fala de violência contra a mulher. E quando a gente fala do feminicídio, né, como você falou, quantas vezes Isabelle, minha querida Isabelle, noticiou essas notícias de feminicídio, tentativa de feminicídio, esse caso agora terrível dessa menina, a imagem dela com uma faca no pescoço é chocante e muitas mulheres não acreditam que podemos chegar nessa situação. Mas é importante a gente falar que existem saídas para isso, não é? E a Patrulha Maria da Penha é uma delas. Então, quando a gente fala desse programa, a gente sabe que são muitas mulheres, só para você ter uma ideia, a gente vai fazer 4 anos de funcionamento da patrulha, já foram quase 50 mil mulheres que passaram por nós, não é? Pelo nosso atendimento. Exatamente, mulheres com medidas protetivas, porque o trabalho da Patrulha Maria da Penha se inicia a partir do momento que a mulher recebe uma medida protetiva. Nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça, em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, e essas mulheres são encaminhadas para a Patrulha Maria da Penha em todo o estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem mulheres aqui, só para você ter uma ideia, só na área do 20º Batalhão, ali em Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, foram mais de 2.000 mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha. Então, assim, para a gente ter noção do tamanho desse problema, não é? E como a gente fica sempre se perguntando se a violência contra a mulher aumentou ou se a gente está enxergando mais. E eu acho que a gente tem essa percepção de um aumento, mas o que está acontecendo é que a gente está enxergando mais. Hoje a gente tem uma definição jurídica que é o crime de feminicídio. Antes, quando uma mulher morria pela mão do seu companheiro, ex-companheiro, que era o mais comum, não é? Isso não tinha nome. Hoje tem nome e tem até um aumento de pena. Porque hoje o cara que comete um crime de feminicídio ou uma tentativa de feminicídio, ele vai responder por um crime mais grave. E se essa situação acontecer na presença de familiares ou contra a mulher grávida ou no pós-parto, essa pena é aumentada. Então vejam que a sociedade e a legislação brasileira vem mostrando todo o seu repúdio a essa violência e que não começa com uma facada nas costas. Ela começa muitas das vezes com um insulto, com maus tratos, com o desmerecimento dessa mulher, como foi falado, essa roupa, você mesma falou, essa roupa não está bonita, não fale com essa pessoa, isolamento, isolar essa mulher. Então, tudo isso é o início, é o prelúdio de um feminicídio. Então, quanto mais rápido, no primeiro maltrato, a mulher sair dessa relação e se essa situação configurar crime, ela denunciar, mais cedo a gente vai conseguir tirar ela dessa situação, o Estado cumprir o seu papel de proteção dessa mulher, porque é obrigação nossa proteger a vida dessa mulher. Mas não é algo simples, porque a gente está falando de um autor que conhece essa vítima profundamente, que sabe dos passos dela, tem acesso a ela, muitas das vezes ele convida, vamos conversar, não vai acontecer, eu só quero te explicar. E nesse momento, quando a mulher se aproxima, quando ele percebe que ela não vai aceitar o que ele pretendia, se foi reatar um relacionamento ou que ela faça alguma coisa que ele quer, ela não faça, aí a violência começa e pode chegar no feminicídio, infelizmente. Olha só, agora há pouco pelo Twitter, o Bruno colocou assim, legal, gostei da participação do homem, falou, mulheres denunciem sempre. E aqui pelo meu Instagram, Caio Alex SBT Rio, ó, Tânia Rocha, Aline Rocha, Nila Gomes, Cristina Jéssica, tem também a Ronilda Augusto, a Marcela Augusto,
a Sussu, Simone, Viviane, todas as mulheres dizendo que esse tipo de assunto abordado aqui é muito importante, que também acaba sendo esclarecedor para as mulheres que são vítimas de violência. Eu sempre falo, coronel e doutora, que muitas das mulheres não percebem. Não percebem. Eu já vi isso com colegas próximas minhas, colegas feministas. Não percebiam que estava sendo vítima de violência. Dentro da minha família eu já vi isso acontecer. E a gente tentar alertar, a pessoa dizer que aquilo não estava acontecendo, mas era vítima desse tipo de violência. Por isso também, coronel, que a Patrulha Maria da Penha tem esse trabalho importante. A senhora falou, são milhares de mulheres atendidas nesses 4 anos. E isso já chega a assustar pelo número de mulheres que procuraram ajuda e que, graças a Deus, vocês conseguiram salvá-las. Exatamente. Só para você ter uma ideia, foram 464 autores de violência presos, a maior parte por descumprimento de medida protetiva. Então, eu costumo dizer que pelo menos aqui, ó, um novo descumprimento ou até um feminicídio para 464 mulheres, a patrulha chegou no momento em que ela mais precisava, né? Além da proteção dessas quase 50 mil mulheres. Só para você ter uma ideia, nós realizamos mais de 153 mil fiscalizações e acompanhamentos, visitas domiciliares em todo o estado. É importante dizer que é em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos mulheres aqui em comunidades, nós temos mulheres, a gente tem patrulha que atende na Rocinha, que atende em Angra dos Reis, que atende em Campo dos Goitacazes, em Varriçai. Então, em todos os lugares, nós temos a presença dessa patrulha para todas as mulheres. É importante que elas saibam que existe uma saída, que elas têm que buscar ajuda. E o primeiro passo é essa denúncia, não é? É buscar o apoio do Estado. Lógico que nós sabemos que uma parte importante dessa segurança, a gente conta muito com a participação dessa mulher. Ela entender o risco que ela está correndo, não é? Porque muitas das vezes, como você mesmo falou, às vezes a mulher não percebe o risco que ela está correndo. Ela não consegue acreditar que aquele homem pelo qual ela se apaixonou, que ela teve filhos, vai fazer isso. Mas a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio tem filhos. E esse feminicídio, muitas das vezes, ou tentativa, acontece aonde? Dentro de casa, na presença dessas crianças. Então, a gente tem alguns fatores de risco que é muito importante que a mulher perceba. Se o sujeito é extremamente dominador, se ele já tentou estrangular, se ele já ameaçou essa mulher com faca, se ele já disse para ela, olha, eu te mato e depois eu me mato, a minha vida não vale mais nada, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Se essa mulher for uma mulher com algum tipo de deficiência, ou ela tiver algum filho com necessidade especial que dependa do cuidado dela, ou um parente acamado, um idoso que ela cuide, naquele mesmo ambiente, o risco dessa mulher ser vítima de feminicídio é muito maior. Porque é uma questão óbvia. Essa mulher tem mais dificuldade de fugir, porque ela vai fugir deixando um bebê para trás, ela vai fugir deixando... Já vi casos de autores que, para torturar as mulheres, maltratam os animais domésticos. Porque sabe que ela ama aquele pet, aquele cachorrinho, então ele maltrata, ele agride os animais para poder atingir essa mulher indiretamente. E eu já vi casos, a gente viu agora recentemente de casos de autores que, para se vingar da mulher, matam os filhos. Então, assim, isso é realidade. A gente não está aqui exagerando, é muito triste a gente estar aqui numa virada de ano falando sobre esperança para o ano que vem e a gente mantém a nossa esperança de salvar mulheres, mas a gente precisa dizer o seguinte, a gente precisa acreditar que isso pode acontecer sim e que a gente tem que sair dessa situação e que a mulher não vai sair sozinha, mas que tem do outro lado, aqui tem uma Patrulha Maria da Penha, tem uma Delegacia da Mulher, tem uma rede de atendimento em cada estado e, no limite, busque a ajuda da família, como já foi colocado aqui. E a família também tem que se comprometer com isso, porque muitas das vezes a própria família acha que não é bem assim. Ah, ele é um bom pai, ele é um bom sujeito, mas olha só, bom sujeito não agride mulher nenhuma. Então, esse tipo de situação, muitas das vezes, os amigos ali no entorno acabam, né, falando no português, claro, passando pano. E não é para passar, violência doméstica não é para passar pano, não é para a gente virar as costas, é para a gente olhar de frente e ajudar. Com certeza, coronel. Primeiro, eu agradeço a sua participação aqui. Parabéns à Patrulha Maria da Penha, né? Feliz ano novo para a senhora, para todo mundo aí da Polícia Militar, principalmente as pessoas preocupadas em cuidarem das mulheres também. A gente está nesse assunto aqui porque ontem eu falava com a Melissa e eu recebi várias mensagens de mulheres aqui, quando a gente falava de mulheres agredidas, vítimas de feminicídio, onde elas pediam para que a gente continuasse no assunto. Eu falei com a Mel, lindamente ela trouxe aqui. Coronel, obrigado. É aquilo que eu falo, doutora, não pode. Você sabe por quê? É muito interessante ter a senhora hoje aqui, mulher, delegada e tudo mais, mas dói na carne quando a senhora olha uma imagem daquela dali. Porque eu acho que passa assim... A vítima poderia ser eu.
Sim, o que a Tenente Coronel Cláudia colocou também foi um dado muito importante, muito específico, muito rico para a gente que trabalha nesse segmento, que é a questão do descumprimento da medida protetiva. Ela apontou muito claramente ali a quantidade de descumprimentos de medida protetiva que eles atendem para salvaguardar mulheres. Isso revela uma coisa muito grave mesmo. Ou seja, aquele algoz que já teve ali o olhar da justiça criminal, né, seja da polícia, seja da justiça penal, sobre ele já recebeu uma reprimenda inicial, ele não se sente obrigado a respeitar a autoridade do Estado, porque ele estaria acima do Estado no que toca àquela mulher. Isso é muito grave. Com muito certeza, grave. com certeza muito grave.